Olá pessoas, sejam bem-vindos. Vamos ao nosso vídeo de hoje sobre os hipomaníacos. Chegando aqui no final da nossa série sobre esse tema, e hoje nós vamos falar um pouquinho como é essa relação do hipomaníaco com o analista, com o processo de terapia. E mesmo para quem está no dia a dia, assim, quando depara com uma pessoa, deixaria essa pergunta. Você consegue reconhecer o hipomaníaco? Consegue reconhecer esse comportamento? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, ok? Vamos lá então. Bom, primeiramente, os hipomaníacos eles vêm assim com uma característica muito fascinante, eles são cativadores, são perspicazes, se mostram assim pessoas muito ativas, muito enérgicas no sentido de desenvolver coisas, mas por outro lado também, dentro de uma análise, com o tempo, o hipomaníaco pode parecer assim muito cansativo, pode parecer também muito confuso diante dos seus sentimentos, das suas emoções. Então é muito importante entender esses aspectos que eles trazem, principalmente porque eles têm uma necessidade muito grande de ter a atenção do analista voltado para aquilo que eles querem mostrar, que é um processo de fuga aí dos seus aspectos de sofrimento, das suas questões que fazem sofrer. Então eles buscam essa atenção, né, para que possam aí demonstrar suas atividades, demonstrar as suas ações, sempre trazendo aí um bom humor, uma boa forma de lidar com as questões, que na verdade está ligada ao aspecto de não encarar de fato o que acontece. Né? O hipomaníaco ele tem essa característica da oralidade, gosta de falar, alguns são muito prolixos, também ligado aí a comer, a beber, a fumar, a beijar, são pessoas assim muito ligadas ao que é oral. E dentro da clínica isso não é diferente, porque muitas das falas vêm no aspecto de convencer o analista sobre as suas habilidades, o que tende ao mesmo tempo a esconder aí as suas fragilidades, esconder aí as suas emoções, né? Até mesmo as histórias e as lembranças são tratadas com humor, são tratadas com entusiasmo, sempre com um sorriso de fundo, e que nesses sorrisos, por exemplo, já é possível perceber aí um comportamento de fuga ou um comportamento de medo. Então, durante a análise é possível estar percebendo esse comportamento do hipomaníaco, de lidar com as suas questões, baseado aí no humor, baseado aí em estratégias de se mostrar uma pessoa bastante ativa naquilo que faz, né? Mas, por outro lado, também há essa questão de não demonstrar aí a sua decepção, a sua tristeza, os seus apegos, né, ou os seus desconfortos. Eles tentam, de alguma forma, esconder tudo isso, mas nem sempre é possível fugir dessas questões e eles se tornam, então, as suas ações, então, se tornam perceptíveis de serem identificadas como uma fuga, como um medo do apego ou coisas desse tipo, né? Então, dentro da clínica, a gente acaba percebendo, quando o analisando não está falando dos seus momentos, com uma devida característica de sentimento. Eles vão trocando, eles vão trazendo aí outros sentimentos às vezes inserindo um sorriso, às vezes aquilo passa a transparecer a tristeza associada. Então, essas características do analisando, que é hipomaníaco, que tem essas características hipomaníacas, né, acaba sendo algo que é possível identificar dentro da clínica. E com o tempo, essas histórias contadas, elas sempre deixam escapar alguma coisa, algum sentimento diferente, alguma palavra diferente, que vai demonstrando então esse aspecto transferencial com o analista, né? Então, acaba sempre tendo alguma coisa que chama a atenção para esse comportamento do analisando mediante aí a hipomania. Né? Já quando a gente fala aí dessas confusões de emoções, né, é justamente nesse ponto que a gente começa a perceber estes aspectos que tem do não somente ser uma pessoa muito ativa e muito dedicada àquilo tudo que faz, mas também uma forma de negar a sua realidade, negar a sua tristeza, negar o seu passado em si que causa sofrimento. Né?
Aí quando a gente entra no assunto da contratransferência, há um risco muito grande do analista subestimar essa capacidade do hipomaníaco, né? Ou então não entender de fato os seus sentimentos, além também de subestimar o seu próprio potencial. De repente ali está se deparando com uma pessoa que tem todo esse potencial de desenvolvimento mesmo, mas que em alguns momentos tem essa oscilação de humor. Então toda essa garra, essa energia do hipomaníaco, apesar dela ser verdadeira e de terem fases de construção, para o analista isso pode parecer às vezes uma tentativa de negar tudo aquilo que vem sendo de fato escondido, né? Seus sofrimentos, seus incômodos, seus desconfortos. Né? Um outro aspecto também interessante é que nem sempre essa aproximação do hipomaníaco é de fato um vínculo. Por quê? Porque muitas vezes o hipomaníaco ele tem um medo muito grande de se apegar e ser abandonado. Mas então ele trata de uma outra forma. Ele cria o apego, ele cria assim um papel, um personagem muito atrativo para o interlocutor, para o analista. Então, esse aspecto de criar esse papel, de se mostrar muito ativo, se mostrar muito entusiasmado e eufórico, às vezes é uma negação maníaca. Ou seja, é uma negação para o analista não perceber de fato aquilo que faz sofrer. Um ponto interessante também é nas entrevistas de emprego. Por que na entrevista é muito importante a gente entender se há uma característica hipomaníaca? Porque muitas vezes o hipomaníaco ele vai parecer na entrevista uma pessoa assim, muito dedicada, extremamente capaz, trazendo todas as suas características, todas as suas qualidades de uma forma muito entusiasmada, com um humor muito grande, mas que no dia a dia ele acaba deixando escapar o seu real comportamento. Muitas vezes essa oscilação vai coincidir aí com momentos em que a empresa precisa das funções, da atividade, da energia do hipomaníaco, mas ele não está nesse momento de contribuir ou não está nesse momento de se sentir empolgado para incentivar outras pessoas. Então, essa é a fala de hoje. Mas e você? Você consegue reconhecer o hipomaníaco? Você no seu dia a dia tem essas características? Me fala um pouco de você. Essa é a dica de hoje. Um abraço e até a próxima.